Oi, gente, esse é o Paz e Bem desta terça-feira. Eu sou a Carla Pavão. E primeiramente vamos nos ligar a Deus Pai, a essa inteligência suprema que nos dá a todo momento, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, a oportunidade de nos melhorarmos. No dia de hoje, eu resolvi falar, não porque eu seja uma pessoa que entende desse tema, porque eu estou aos poucos me educando para começar a entender, mas falar sobre a música. Porque eu entendo que em momentos tão opressivos como os que nós estamos vivendo ultimamente, existe uma possibilidade de nós sublimarmos isso através do cinema, da música, enfim, da arte. E eu vou contar para vocês qual que é a visão espírita de toda essa educação estética durante essa fala. Então, nós estamos vivendo momentos de extrema violência, né? Inclusive com tiroteios, e diante disso, eu gosto sempre, principalmente na semana em que eu faço aniversário, no próximo dia 11, que é algo que eu gosto muito, porque para mim o aniversário sempre foi símbolo de um renascimento. Eu gosto de me ligar a coisas mais sutis. Então hoje nós tivemos uma experiência aqui em casa de ficarmos ouvindo muita música clássica. E aí eu fui pegar um pouquinho de bar. De novo, não sou música, não entendo, não tenho um ouvido muito aprimorado por isso, mas eu fui pegar um pouco da história de Bach, como ele educou musicalmente os seus filhos. A música dele mais conhecida é uma que é Jesus, né? Bleibt meine Freude, que na verdade Jesus permanece minha alegria, mas que é conhecida como Jesus, alegria dos homens. E nessa música tem um trecho, né, uma cantata que fala do coração, da boca, da ação e da vida. Então, neste momento, nós precisamos, mais do que nunca, né, nos lembrar de Jesus. Eu peguei uma tradução literal de um trecho dessa música que foi feita pela própria Dora, que a Dora Encontre ela canta, né? Ela escreve poemas, fora a prática dela espírita, e ela morou muito tempo na Alemanha. Então, na tradução literal dela, ela diz assim: Jesus permanece minha alegria, consolo e seiva do meu coração. Jesus me defende de toda dor. Ele é a força do meu viver, sol e delícia dos meus olhos, tesouro e ventura da alma. Por isso não o deixo sair do coração e nem se afastar do meu rosto. A Dora passou por uma questão de saúde esses dias e por isso que eu peguei é, essa referência dela, porque é uma mestre querida minha, que me ajuda muito. Na versão poética, isso ficou também da Dora, ficou assim: minha alegria é Jesus, no coração serve luz. Jesus afasta o sofrer e é a força do meu viver, delícia e sol ao olhar, tesouro na alma brilhar. Não deixo Jesus assim sair da vista e de mim. E nesse momento, né, quando nós falamos de Bach, nós lembramos, né, do concerto de Brandemburgo, que talvez seja a obra dele mais famosa, e que Bach ele fazia aquilo um movimento, e eu tive que pedir ajuda aqui em casa para me explicar o que era uma fuga em Ré menor, mas ele se sobressaiu como um ser humano, educou os filhos amorosamente, apesar de ter perdido muitos filhos, né? Naquela época era normal, né, as crianças morrerem, mas ele fez tudo com muito amorosamente, tudo ligado a esta questão religiosa, porque ele tocava numa igreja. E daí, conforme a gente foi ouvindo a música clássica, ouvimos Bach, ouvimos Mahler, ouvimos algumas outras coisas, nós chegamos a Madre Deus. Né? Madre Deus, os portugueses maravilhosos que vem com o fado, mas que a letra também é de uma espiritualidade maravilhosa, né? Porque tem uma das músicas deles que ficou muito conhecida, que é a do pastor, que eles dizem assim: ai que ninguém volta ao que já deixou, ninguém larga a grande roda, ninguém sabe onde é que andou, ai que ninguém lembra nem o que sonhou, e aquele menino canta a cantiga do pastor, ao largo ainda arde a barca da fantasia, e o meu sonho acaba tarde, deixa a alma de vigia, ao largo ainda arde a barca da fantasia, e meu sonho acaba tarde, acordar é o que não queria,
Nesse momento em que nós vivemos, né, de tantas violências e de tantos sonhos que nos foram usurpados por todas essas pessoas que estão aí representando esse atual governo, desde que houve o golpe contra a presidente Dilma, eu acho que essa música diz muito sobre aquilo que deixou, sobre um despertar, um acordar que nós não queríamos, mas que fomos obrigados a despertar. Então, porque tudo vinha de uma forma mais igualitária, mais amorosa, mais cristã, e de repente nós acordamos para esse pesadelo que nós estamos vivendo. Mas com a música, nós conseguimos restabelecer alguma paz interior, e o objetivo desse canal é justamente essa paz. Mas como o Madre de Deus falou da barca, automaticamente eu me lembrei de uma peça teatral que eu li na infância, que na época eu não tinha entendido muito bem, e eu fui revisitar, que é O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Porque, de certa forma, parece, com todas essas notícias que nós vivemos diariamente, que estamos vivendo no alto da barca do inferno. E, curiosamente, enquanto eu relia esta peça, que eu li aos 8, 9 anos, porque era obrigada na escola, eu vi que tem um diálogo entre o corregedor, o diabo e um procurador. E neste diálogo, o diabo tenta convencer os dois a entrarem na barca do inferno. E o procurador, em vários momentos, ele zomba de tudo aquilo, né? Ele zomba de tudo aquilo que está acontecendo e se declara fiel ao corregedor, o coloca num pedestal, que é muito do que a gente está vendo aí nessa. Foi profético isso do Gil Vicente, do que a gente está vendo nesses vazamentos atuais. Então, claro que nós espíritas não acreditamos em inferno. O inferno acaba sendo uma condição que cada um de nós vislumbra de uma forma diferente. Eu já trouxe até aqui o caso de como nós vemos o inferno de Santa Teresa e tudo mais. Nós não acreditamos em anjos e demônios, mas sim em diferentes estágios espirituais e dependendo da nossa experiência psíquica, espiritual, emocional, nós vislumbramos isso de uma determinada realidade. Mas nós não acreditamos na existência do diabo e do inferno. Mas eu achei curioso toda essa associação que foi me levando a tudo isso. Voltando à música. Na Revista Espírita editada, que era o trabalho de Allan Kardec, que é quem nós acabamos estudando no Caminhos do Espiritismo, de 1859, em maio, ele vai falar da música além túmulo. E ali tem um diálogo que é interessantíssimo entre o espírito de Mozart, através de um médium que se chama Brian Durgeval, quando ele traz o fragmento de uma sonata. E o Mozart reconhece aquilo e, de certa forma, ele diz a parte que ele mais gostava, o Mozart em espírito. E diz do encanto da música e que onde ele estava, a música já era muito mais desenvolvida, espiritualizada e que aqui na Terra nós não temos conhecimento da melodia que era produzida lá. E em determinado momento esse diálogo se estende a um segundo espírito, que era o de Chopin. E Chopin mesmo reconhece Mozart como um mestre. E ao reconhecer, após evocado, Mozart como um mestre, ele reconhece que ele ainda era um espírito errante, ou seja, não tinha chegado no mesmo grau de espiritualidade de Mozart. Claro que nós não estamos aqui definindo a questão do estilo artístico, até porque eu não tenho condição disso. Mas o Mozart mesmo acaba conversando com o Chopin e dizendo da produção dele como sombria e triste. E isso me traz muito, porque embora eu não conheça de música, eu sou muito sentimento e emoção. E hoje justamente eu falava para o José, que é o meu companheiro, que algumas músicas, algumas peças clássicas, no meu sentimento, produzem alegria. Quando eu ouço Bach, quando eu ouço Vivaldi, me produzem alegria. E outras, por exemplo, quando nós fomos ouvir presencialmente num outro país a Sinfônica de Mahler, eu já me sinto menos feliz com aquela produção. Não que não seja bonita, é muito bonita, mas eu tenho essa questão do sentimento. E daí nós chegamos ao Brasil. Nós chegamos no Brasil e para chegar no Brasil,
como o Mauro leu recentemente a carta do presidente Lula, contando que assistiu retalhos da nossa história e tirando dúvidas, né, sobre a rebelião, eu fui buscar, com a ajuda aqui de casa também, o Milton Nascimento, no CD que se intitula A Missa, e um trecho da Missa dos Quilombos. Eu não estou tocando as músicas, porque muitas vezes eu passo do tempo que o YouTube permite, e eles acabam nos pondo alguma restrição de direito autoral, mas tudo isso tem na internet. E nessa missa ele fala de uma coisa que está acontecendo, e com essa rebelião, com esse massacre no Pará, me lembrou da atualidade de tudo isso. Ele fala assim: carne em toneladas, fardos de porão, cota da coroa, fichas de batismo marcadas a ferro para a salvação, entregues à morte, sendo Cristo a vida, humanos leilões, peças de cobiça. Falar de toda essa questão da arte, da música, para nós espíritas é essencial, e para isso eu vou me permitir pegar um trecho do livro da Dora Encontre, que eu sempre cito aqui, que é o Educação segundo o Espiritismo. Porque a educação estética também é uma educação que nos leva a Deus, porque o amor, a sabedoria, a beleza são aspectos inseparáveis da perfeição. E segundo a Dora, a estética e a função indutiva devem estar presentes no meio ambiente e no conteúdo da educação. Por quê? Porque é essencial que a arte, em função indutiva, o que ela faz? Ela nos harmoniza a alma, acorda para sentimentos e provoca estados de espíritos adequados à aprendizagem intelectual e à prática moral. A alegria, que é o meu caso com algumas músicas clássicas, invocada por uma música, pode nos trazer bom ânimo. O elevo de um poema nos predispõe à meditação. E um belo filme pode induzir a reflexão e servir de alimento para nobres ideais. Também existe um aspecto do estímulo à produção e à função criativa, que nessa função da educação estética, ela pretende fazer com que as pessoas despertem. No meu caso, eu não sou uma artista, eu sou uma pessoa de comunicação, mas despertar para toda essa arte tem me conduzido para um novo patamar, que é esse que a Dora também traz aqui, do acesso à cultura e à função sociocultural, porque ela propicia o que? Uma integração coletiva em nível comunitário e planetário. Então, o que eu queria dizer para vocês, tem muito mais que eu podia falar aqui sobre a arte, que nos dias atuais, uma forma de nós resistirmos tudo isso é nós nos encontrarmos pela essa espiritualidade artística, de despertarmos para novas formas de olharmos a realidade, seja através do cinema, da música, da poesia e de tudo aquilo que nos agrada os sentidos, porque tudo isso nos eleva, e nos elevando, cada um dentro do seu contexto de espiritualidade. Para nós espíritas, nós entramos em contato com os espíritos superiores, e neste contato com os espíritos superiores, muitas vezes acalma as nossas dores, as nossas ansiedades e tudo aquilo que naquele momento nos perturba, nos deixa em condições ainda de vulnerabilidade. Então, falar de música, de arte, também é falar de amor, né? E falar desse contexto também nos traz mais uma lembrança, né? Nos traz uma lembrança de Comênios, né? Comênios, o educador tcheco, que queria que o conhecimento, que todos tivessem acesso ao conhecimento. Até hoje, ele é considerado um dos precursores de organizações como a ONU, a Unesco, porque ele propunha uma educação internacional para a paz. E ele era a favor do ecumenismo e da égide da tolerância, da declaração, já antecipava a Declaração de Direitos Universais e queria uma educação integral para toda a humanidade. Então, quando nós falamos de música, a música me lembra muito isso, porque a música não tem língua, né? Mesmo que a pessoa cante como Milton em português, ou que seja uma música clássica, ou Madre Deus também em português,
O que acontece? Quando você ouve, aquilo te sensibiliza de uma forma que vence as barreiras. Nós mesmos, se ouvirmos uma música tcheca, né, aproveitando que estamos falando de Comenius, aquilo penetra o nosso espírito de uma forma que nós sabemos quais são as sensações que nós de alegria ou quais são os sentimentos que nos despertam. Então, nessas sociedades globalizadas, que ainda são marcadas profundamente por desigualdade de condições e acesso a bens essenciais, em pleno século XXI, e estão à mercê da violência urbana, em tiroteios constantes, em conflitos étnicos, religiosos, de desemprego, de fome, da falência de núcleos familiares, da poluição que destrói o meio ambiente e a saúde, nós podemos ter pela arte um meio de nós resistirmos a essa sociedade competitiva e consumista. Então, a arte acaba nos inserindo num novo projeto educacional e num projeto educacional que nós trazemos aqui para esse canal ligado com a espiritualidade, porque é através dela que nós vamos cada vez mais adquirindo outros níveis de consciência da arte, da espiritualidade, dessa resistência pacífica, que nos levam a um novo compromisso moral e ético, auxiliando a compreensão do homem e no nosso autoconhecimento. Então, no dia de hoje, é uma mensagem mais breve, mas era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. E agora, para finalizar, eu vou fazer aquele convite para que cada um de nós possamos expirar, inspirar. Então, buscarmos essa integração pacífica com nós mesmos e tentarmos cada vez mais acalmarmos os nossos corações. Eu queria dar alguns recados para vocês para finalizar esse vídeo. O primeiro deles, se você gostou, curta. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Uma outra coisa que eu gostaria de avisar. Nós vamos ter uma aula especial com o Galeno Amorim. Galeno Amorim, da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, já foi presidente da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional, tem 18 livros publicados e é uma pessoa que tem um projeto maravilhoso dentro dos presídios. Então, nada mais oportuno do que nós falarmos disso para desconstruirmos essas falas desumanas que nós temos ouvido dos nossos desgovernantes. Então, nós vamos trazer essa aula esta semana aqui, vamos anunciar nas redes o dia normalmente das nossas aulas especiais é na quarta às 20h15. Só que como nós estamos ainda testando o Zoom, os acessos, entrando com logins diferentes, então ela vai ser uma aula que vai gravada e eu vou estar ao vivo no bate-papo com vocês. A outra coisa, o Caminhos do Espiritismo, nós também não estamos fazendo ao vivo, justamente por causa do Zoom, que nós estamos usando um Zoom aí coletivo e às vezes derruba alguma outra programação do 247. Então eu vou colocar ele gravado, mas eu vou estar sempre ao vivo com vocês no bate-papo, até que a gente resolva todas essas questões e nos adaptemos a essa nova plataforma. E eu acho que era isso. Então, um beijo grande, muito obrigada por estarem conosco e, mais uma vez, vamos celebrar essas produções musicais artísticas que nos animam a alma. Até mais. Eu sou a Carla Pavão.